Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. É isso mesmo, o cartão de embarque está de volta depois de uma pausa um bocadinho maior do que o habitual, mas com a mesma vontade de te dar a conhecer o mundo. E hoje falamos sobre um país que tem tanto para dar a conhecer. Sérvia, aqui vamos nós. Para isso, falamos com o Aleksandar Lazarevich. Ele tem 36 anos, estudou arquitetura e agora estuda para se tornar num psicoterapeuta corporal. Diz de si mesmo que é um projeto em desenvolvimento, tal como a Sérvia. Afinal, conta-nos que o país em que nasceu já não existe. Falamos, claro, da Jugoslávia. Por cá, o nosso viajante também nos fala sobre a relação entre a história e o presente da Sérvia. Às vezes, pode mesmo parecer que entramos numa máquina do tempo. É o que nos conta alguém que, depois de um ano a viajar pelo mundo, acabou por continuar no mundo das viagens e a fazer disso a sua ocupação principal. Autor do blog Tempo de Viajar, conta-nos como gosta de viajar lentamente para conhecer verdadeiramente as pessoas e o mundo. Connosco, o André Parente. O André é um rapazito para 49 anos, atualmente, blogger de viagens, há 15 para aí anos, portanto, depois de uma vida ou de uma semi-vida profissional, fiz um ano sabático para viajar e depois acabei por continuar no mundo das viagens e acabei por fazer disso profissão ou ocupação principal. Pronto, é um bocadinho isso. Depois, em termos mais pessoais, se calhar ao longo da nossa conversa vai-se percebendo um bocadinho do meu feitio, que alguns dizem que é mau, mas estão enganados. E são só alguns, atenção. Sim, são só alguns. Tu, precisamente do teu blog, no Tempo de Viajar, falas que, enfim, depois de 10 anos a fazer algo um pouco diferente do que é este mundo das viagens, decidiste mudar, não é? Como é que isso aconteceu? O que é que te levou a tomar essa decisão na tua vida? Eu não me decidi mudar propriamente. Isso é normalmente uma história mal contada, entre aspas, e também é um bocadinho, acho que as pessoas gostam de fantasiar. Eu não tive nenhuma epifania e disse, vou mudar a minha vida. O que eu queria era uma licença sem vencimento para viajar à volta do mundo. E foi isso que eu pedi às minhas chefias e na empresa onde eu trabalhava. Acontece que não me deram uma licença sem vencimento para viajar. Portanto, mas eu queria mesmo fazer isto e, portanto, acabei por, com alguma preparação, acabei por sair da empresa para fazer essa viagem e essa ano sabática viajar. A partir daí é que as coisas se foram desenvolvendo. Portanto, a minha ideia inicial era ir viajar durante um ano e, de preferência, voltar para a mesma empresa. No fundo, eles é que não quiseram que eu fizesse isso. E, portanto, quando voltei, fui a entrevistas de emprego. Mas pronto, acabou por não acontecer. É por um lado porque é um clichê dizer isto, mas é verdade. Uma viagem sabática à volta do mundo durante um ano muda qualquer coisa. Para uns muda mais, para uns muda menos. E, portanto, eu depois chateava-me um bocadinho a perspectiva de uma vida semelhante à que eu já tinha tido. E pronto, por todas as razões, eu fui andando para a frente e a dedicar-me cada vez às viagens e a tornar-me um profissional de viagens e de marketing digital. Falaste aqui nesta tua primeira viagem, nesta que ocupou o teu ano sabático, não é? Que acabou por ser na mesma dedicada às viagens. Podes-nos contar um pouco sobre esta tua primeira grande viagem, se é que podemos chamar-lhe assim? Sim, olha, foi em 2007. Na altura não havia muita gente a fazer isto, ou pelo menos não se sabia, porque nem sequer Instagram havia, nem sequer Facebook havia ainda, portanto, quem fazia não se sabia, portanto, sabias assim, há 2 ou 3 que saíam nas revistas, e pouco mais, portanto, mas acredito que houvesse já pessoas a viajar bastante. Portanto, desenhei o itinerário todo, eu gosto muito da parte de planeamento das viagens, portanto, desenhei o itinerário com tanto detalhe que a primeira vez que eu falei nisto na empresa foi 3 anos antes de eu efetivamente sair e realizar a viagem, e quando isso aconteceu,
eu fui buscar o meu plano e estava preparado para sair. Portanto, eu saí da empresa e 2 meses depois estava a partir. Portanto, digamos que a preparação estava toda feita. Portanto, foi uma volta ao mundo, uma voltinha, mas pronto, toquei os continentes quase todos, a muito custo. No final ainda fui à África do Sul só para, para dizer, para me meter a África na volta ao mundo. E pronto, andei um bocadinho pela América Latina, pela Ásia, mais o Sudeste Asiático, então depois terminei na África do Sul. Eu nessa volta ao mundo ia muito focado em ver as coisas bonitas que há no mundo e fazer surf. E portanto eu logo à partida ia a muitos destinos que não estão no roteiro do turismo habitual, portanto destinos de surf, alguns coincidem, outros não coincidem e são fins do mundo, pardieiros só porque têm boas zonas. Portanto, logo aí já tinha aí uma diferenciação que me fazia ir para locais e estar mais tempo para fazer surf. Tens de estar uma semana, pelo menos, no sítio para fazer surf. Ou tens muita sorte e apanhas 3 dias de altas ondas, ou tens que esperar por elas e tal. Se fosse hoje, o que é que faria? Pá, fazia tudo por blocos. E foi o que eu acabei por fazer, por repetir anos mais tarde. Pá, ia 6 meses para a América Latina, depois eventualmente voltava a Portugal ou não, se pudesse continuava, depois ia mais outro tanto para a Ásia. Pá, idealmente, em vez de ser 6 meses, era um ano em cada país. Pá, pronto. Portanto, a determinada altura, já visto tudo o que há para ver, vamos dizer assim, entre aspas, ninguém, entre aspas, também viu tudo o que há para ver, mas já eu costumo dizer um bocadinho, parece até mal dizer assim, sobre as ruínas maias, por exemplo. Pá, já vi muita ruína maia, mano. A partir de certa altura, pá, é só pedras, pronto, é uma alarvidade dizer isto, mas portanto é só para transmitir a ideia. A certa altura não é a ruína que me interessa, pá, é conhecer alguma realidade ali à volta, ou pessoas, contextos, e isso demora tempo, isso toma tempo. E tu para conhecer as realidades e contextos, não podes estar 3 dias em Tikal, pá, tens que estar uma semana ou 15 dias, pronto. E portanto é outra forma, é aprofundar um bocadinho mais a realidade e começas a ver aquilo já como uma experiência, não de viajar, mas de conhecer o mundo mais profundamente. Este conhecimento dos locais, das pessoas, enfim, de vários pontos do mundo, como estás a falar, foi continuando desde essa altura. Hoje estamos aqui também para falar especificamente um bocadinho sobre a Sérvia. Tu, quando é que lá foste pela primeira vez? Olha, eu fui à Sérvia a primeira vez há relativamente pouco tempo. Eu, em 2019, fiz uma viagem de autocaravana pela Europa, 9 meses também. Já trabalhava por conta própria, portanto só tive que pedir licença a mim próprio. E, portanto, e andei bastante tempo ali pela região dos Balcãs. Mas não cheguei a ir à Sérvia, pá, porque a volta era grande, do sítio onde eu estava, na Bósnia, para Belgrado, eu queria ir especificamente a Belgrado, as estradas não são muito boas, eu também não tinha muita experiência de autocaravana, então acabei por não ir. E depois, comecei a trabalhar com uma agência de viagens, como líder de viagens, e herdei uma viagem que depois alterei, que era na região dos Balcãs, e incluía a Sérvia. E foi a primeira vez que eu fui à Sérvia, portanto, para preparar a viagem, para fazer conhecimento, preparar, e, e foi só Belgrado. Depois já fui lá várias vezes e uma das vezes acabei por ficar lá 2 semanas e aí já conheci outras cidades e outras regiões da Sérvia. Pá, aluguei um carro, que é a melhor coisa, a melhor forma de viajar nessa região, se possível, é alugar um carro e explorar. E portanto agora tenho ido com alguma frequência, mais Belgrado, mas se tiver assim alguns dias que possa estender um bocadinho, ou melhor, ir um bocadinho mais cedo, que a viagem começa em Belgrado, vou mais cedo e, pá, e adoro aquela região dos Balcãs, com todas as complexidades que tem. É de facto uma região complexa, aliás, a própria história, não é? De um passado recente com muitas cicatrizes, ainda também especificamente falando da Sérvia, até com os recentes acontecimentos. Pensando no país um pouco em geral, o que é que tu encontraste por lá? O que é que foi de diferente que tu viste na Sérvia comparativamente a todos os outros locais por onde já tinhas passado? É difícil responder a isso porque
vou cair outra vez na história dos... são mais umas pedras. Que é verdade, mas também não é verdade. Todos os sítios, todas as pessoas, todos os lugares são iguais às outras e são diferentes das outras. E o mundo é todo igual. Ok, uns países são mais quentes e têm uma geografia diferente, outros mais frios, mas as pessoas, por exemplo, são iguais. Umas são mais baixinhas e morenas, ou com os olhos em bico, outras são mais fortes e negros, mas as pessoas, como humanidade, são iguais. Têm hábitos de vida diferentes, têm, mas quando aprofundas uma conversa, as pessoas são iguais, têm os mesmos sonhos, os mesmos medos, e os lugares também são um bocadinho assim, claro. O que é que eu vi na Sérvia que ainda não tinha visto? É um bocadinho dessa experiência do leste, que eu não conheço, a Europa de leste. E, portanto, ali, no resto dos Balcãs, por exemplo, na Croácia não se sentes isso, portanto, estão muito mais do lado de cá. Na Bósnia já te sentes um bocadinho, pá, mas mesmo assim, estão ali no limite, eu diria que ainda mais para o lado de cá, portanto, para o lado latino-europeu, digamos assim, e a Sérvia, em termos de comportamento de pessoas, de estrutura de sociedade, já está, faz ali a fronteira e aquilo já é Europa de Leste. Não sei se geograficamente é considerado, mas em termos de modo de vida e hábitos, é. E, portanto, foi essa parte, assim, de mais diferente. Portanto, aquela arquitetura. Belgrado até é bastante diversa, porque tem a parte mais da arquitetura austríaca, quer dizer, todo o país, mais austríaca ou húngara, e depois aquela arquitetura brutalista soviética, portanto há ali uma mistura muito interessante. Há ali uma impressão, uma mistura que parece que tanto estás numa grande metrópole, por exemplo, Belgrado, e outras pequenas cidades da Sérvia. Em Novi Sad estás numa cidade austríaca, portanto, com o ambiente que sentes lá, mas ao mesmo tempo não estás, ao mesmo tempo estás quase na União Soviética. Portanto, ali é uma mistura de contrastes muito interessante. Deste cantinho da Europa à Sérvia, parece que vai um mundo de realidades tão distintas e ao mesmo tempo tão iguais. Do Império Otomano ao Império Austro-Húngaro até à República Socialista Federal da Jugoslávia, encontramos um país feito de diferentes camadas e que até tem traços do Mediterrâneo. É sobre isto que nos fala o Alexander, que não hesita em destacar a hospitalidade do povo sérvio e a segurança que sempre caracterizou o país. I don't know, maybe I would introduce myself as an unfolding project in human body, because I cannot really define myself, and in some parts of me I don't want to. So I'm still work in progress, I would say. And one of the things is that I'm now at the age of 36. I'm finishing a completely new education. I will become a body-oriented psychotherapist, although I previously studied architecture. So apparently there is no connection to the previous life. And the important thing for this episode is that I'm coming from Serbia. I'm born in at that time, my country was called Yugoslavia because I'm born in '86. So at that time, we still had this big country consisted of six ex-Yugoslavian republics: Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, and Macedonia. Today, Northern Macedonia. And so yes, I'm born in one country. Meanwhile, my country changed its name several times. It is interesting how I choose to relate to the identity of my country and my countrymen. On one hand, I don't like to link my identity to identity of certain country. And on the other hand, it's impossible not to have any roots to the place you are born. So work in progress, same as Serbia, because Serbia is also work in progress, I would say. It makes all sense, for the beginning of our conversation. You already gave us really super important hints about the recent history of Serbia.
And what do you think the world is still not aware about Serbia? For me, for this episode, I would underline that if someone would come and visit this country, he would encounter people, he would encounter here and now moment, but also the heritage, and it's all everything is up to the experience of the people. I would just call everybody who would come here not to be worried about the security situation, because this is one of the most secure countries ever. Like, it's a kind of also tradition, but also in former Yugoslavia under the regime of Tito, Yugoslavia was super famous as a very, very secure country. But also I think that has to do with mentality here, because mentality is still more traditional compared to some more Western countries, although Serbia is already globalized, part of this global system, and in Europe. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Moram. But we still have here kind of those characteristics that we are sometimes shy, not super direct, very friendly, very hospitable. So like, I think that's maybe the most important thing for anybody to know before deciding to come here. It's completely safe. Just come, try and be open. You will meet people who would host you for sure, who would literally put on the table everything they have, even if they didn't meet you before. It can also happen that somebody just call you home for lunch and offer you to stay, just like that. That can happen. So yes, I think maybe the most limiting perspective on Serbia is what maybe people heard from media, and during the 90s it was usually negative image and a bad guy's image, which is completely nonsense, because I hope already learned out of experience that what we hear from media is unfortunately propaganda always. So people are different. Like, you can meet anybody on the road, but mostly the travelers, the guests in this country would feel welcome. That's something also the foreign people say. So Serbia is maybe one of those countries in Europe which are most hospitable ones. You know, thinking now about the other side of the country, I mean, the landscape, the places. Mm-hmm. What can we find there? I mean, for someone like me that has never been in Serbia, what kind of places and landscapes am I going to find there? Okay, Serbia is a continental country, but we have that mentality that is also connected to Mediterranean, although we don't have this coast. So if you come here, you will find from north to the south, this is a flat geography in the north, like no mountains at all, similar as in Hungary, neighboring Hungary. And this one part, the province of Vojvodina, this is the name, historically until 100 years ago only wasn't part of Serbia. It was part of Austro-Hungarian Empire. So it is interesting now, even today, you can see this split, like Belgrade as capital lies on the border, on the rivers Danube and Sava, which are natural borders between Vojvodina and central Serbia. And in Roman times, this was the border between the Roman Empire and barbarian territories. So this is a type of constant border, a natural one. And you can still see these tiny differences in Vojvodina, in this northern province, a part of geography, which is flat, super flat, but also the urbanism, the architecture. You can still see the traces of Maria Theresa, emperor of Austro-Hungarian Empire.
As soon as you cross the bridge, enter Belgrade, you will find yourself in a 2 million big city, which is rather chaotic, with influences also by Ottoman Empire, because the Central and South Serbia were part of Ottoman Empire as the whole Balkan Peninsula for 500 something years. And in Belgrade and southwards, you will find more and more mountains. And as geography gets more dense and more also more colorful, also the mentality gets more like southern, more passionate. The spices and food gets more strong. And also economically speaking, the country is from north to south is getting more and more poor, because the north, as part of Austro-Hungarian Empire, was more organized than this one in the south. So there are also differences in pronunciation, some slight differences in mentality. And southern Serbia is beautiful with its mountains, lakes, villages. You have a lot of agrotourism in Serbia, where you can experience and taste real organic food, like not organic food with organic label as in Western Europe, but really food grown by those people who still live the same way like before. And of course, Serbia as a Christian Orthodox country, we have a lot of Orthodox monasteries, which are, some of them are very famous also in Western Europe. This was an amazing picture of the country. I mean, and all its shades, all its almost levels, that we can find from north to south. But if you have to list us some favorite places that you have in Serbia, do you have favorite places? My love on the first sight are the mountains in the southwest of Serbia, and maybe the most beautiful mountain is called Tara. And the Tara, as its name, is very, very beautiful. Like if you see the photos of those lakes of that blue color, and the woods and nature and everything is so green, and in the winter everything is covered by snow. So that's in the southwest. And in the southeast there is another massive of the mountains, which is called Stara Planina, Old Mountain. That is the part of bigger massive that also is spreading in neighboring Bulgaria, and then it continues, and then it grows into the highest mountain in the Balkans, the Balkan Mountain. That's the name of the peninsula gets from that mountain, actually. I would also highlight national park, which is called the Đerdap, and it's dramatic and beautiful. And actually, the interesting fact is that one Roman emperor, I think Trajan was the name, he built the bridge, and there is still the remains of that stone with the data of that bridge. So one day before, between the Roman Empire and the barbaric territories, there stood a bridge, and the river is very deep and very wide. Danube is one of the biggest European rivers. So I would definitely stand that one out, like that national park. You totally got me to discover all this territory and its layers and all this melting pot of cultures and empires, and it's amazing through the landscape. I think it's great. But in the beginning of our conversation, you also mentioned the welcoming and warm people. What would you share with us about traditions? If you go out of the big city toward more rural areas, you can see, in my opinion, much more of those layers of tradition. And in that sense, Serbia, as all Balkan countries, may be the richest country in Europe by when we speak about, I think it's the word the same in English, folklore, like that national ethnic dances. We have, for such tiny territory, relatively small country, we have so many different versions and variants of clothing. So for the lovers of dances, ethnical dances, this is going to be the paradise.
the food is very important here and very strong food. So a lot of meat. And one particular meal, which is called sarma, and it is served also during the family gatherings in honor of Saint Patron to that family, which is called Slava. And Slava is the phenomena only among Serbs, and it is also registered in the UNESCO list of non-material heritage of the world. Como não podia deixar de ser, a conversa com o Alexander terminou à volta da mesa, com bons amigos à volta da mesa. Sarma é um dos pratos tradicionais e consiste em repolho recheado com carne. Até porque na Sérvia se come mesmo muita carne e consta que os pratos são sempre muito bem servidos. Numa paisagem que se vai modificando de norte para sul, com as planícies a tornarem-se em belíssimas montanhas, houve espaço para conhecer o top 3 do Alexander. A montanha Tara, Stara Planina e o Parque Nacional de Đerdap, uma autêntica fronteira natural com a Roménia. E o melhor é passarmos para a próxima página de apontamentos, até porque voltamos a encontrar o André, que nos fala sobre a sua experiência a viajar de carro pelo país. Na Sérvia eu aluguei um carro e andei, adoro andar de carro, adoro viajar de carro em quase todo lado. Mas pronto, já falei de Novi Sad, é uma cidade muito, muito interessante. Fui lá em cima a Subotica, é quase na fronteira com a Hungria e portanto também tem uma arquitetura, então é fora de série, parece que estás num livro ou de castelos e portanto também muito, muito curiosa. Eu na minha viagem com a agência, apesar de não parar em muitos sítios da Sérvia, atravesso, depois nós vamos à Bósnia, depois entramos novamente pela Sérvia e passamos áreas que, até porque atravessamos e até muito pouco turísticas, passamos a área das montanhas, das estâncias de neve, que acho que só sérvios é que vão para lá fazer ski, quer dizer, é muito interessante as paisagens. Em fevereiro é normal apanhar neve. Eu não sou propriamente um citadino, gosto de cidade e é interessante, gosto de visitar uma capital, mas gosto, lá está, de pegar no carro e depois quando se vai entre uma cidade e outra, é quase aí é que as coisas aparecem e portanto a província, o interior, aqueles restaurantes e cafés de fim do mundo, que os senhores estão lá a fumar, não é sempre a fumar, por exemplo, esse é um contraste interessante nessa região e na Sérvia inclusive, é o fumar, ainda se fuma em todo lado, nos cafés. Nós estamos habituados, nós entramos lá entre num sítio e um cheiro a tabaco, porque faz parte ainda, era como nós há uns anos atrás, em termos de legislação ou de hábitos. O interior, toda essa região dos Balcãs, inclusive da Sérvia, os rios, aquelas aldeias-olas em cima dos rios, os rios que separam os dois países que já foram e portanto toda essa nostalgia que se sente até na Sérvia, em toda a região, do que era a Jugoslávia e que agora já não existe, e por um lado é melhor, por outro lado é pior, e às vezes te faz lembrar Portugal, essa região, as aldeias portuguesas, portanto os senhores a jogar cartas ou xadrez, lá joga-se muito o xadrez, e portanto é isso, viajar com calma. Viajar com calma é o melhor que há a fazer, e lá também, não é? E era por aí também que eu queria pegar, ou seja, à parte desta questão das cidades, das paisagens, aquilo que atravessamos e que vemos, deste património todo, arquitetónico, como tu referiste, pensando na Sérvia real, não é? Nos Balcãs reais, daquilo que tu vês de pessoas e aquilo que pelo menos eu, e acho que cada vez mais gente vai à procura de ver, de sentir aquilo que é um país feito de gente, não é? E de pessoas.
Já falaste aqui nestas questões, enfim, que se agarramos como maiores diferenças, os homens, como no interior ou nas aldeias de Portugal, a jogar, muito tabaco. Ainda sentes muito esta atmosfera quase, enfim, não sei bem, jugulava, uma mistura de sensações que te remetem para outros tempos? Como é que isso é? Sim, sente-se bastante até. É o que eu digo, viajando de carro pelas aldeias e parando para comer, parece que andas 20, 30 anos atrás e, portanto, as carroças com os cavalos na estrada, mais uma vez, em Portugal já se vê pouco, mas se fores para o Algarve e para o Alentejo ainda vês. E, portanto, essa genuinidade que existe, e há uma diferença muito grande entre Belgrado e Novi Sad e as três grandes cidades, tal como há em Portugal e na maioria dos países, portanto, entre a cidade e o campo, e no campo, no interior. As pessoas são mais genuínas, a ráquia, portanto, aquele hábito que nós também temos aqui do bagacinho, né? Do bagacinho que eu não bebo e bagacinho, então, meu Deus, aquilo é. Não se bebe uma coisa, um golo daquilo, mas não sei se ainda se bebe bagaço na cidade, mas penso que sim, naqueles cafezitos mais tradicionais. Só esse ritual da ráquia, né? Lá, a ráquia, portanto, o do bagaço é bom, sabe bem, é um clima no inverno bastante frio, mas sentes ali o calor da relação humana e o interesse genuíno o que é de bom em tu estacionares o carro numa aldeola qualquer, meio perdido, e perguntares se tem alguma coisa para comer, ou nem sequer te falarem bem inglês e teres que explicar também, é fácil dizer que precisa de comer. Portanto, só esse parecer que está perdido atrai logo uma série de humanidade e de amizade e de curiosidade, mas o que é que este maluco anda aqui a fazer em vez de estar em Belgrado ou a fazer um tour qualquer? E portanto isso é muito bom e no fundo é o que eu aprecio mais fazer hoje em dia em viagem. Voltamos aqui a Belgrado. Que sítios é que achas que temos mesmo de visitar na capital? Bem, o bairro de Skadarlídia é o mais conhecido e eu pensava que era muito turístico, e é, bem, muito turístico. Quando eu digo muito turístico em Belgrado ou na Sérvia, não é como dizer em Florença, não é? Portanto, é de 1 para 1000. Portanto, muito turístico há lá alguns estrangeiros, meia dúzia, pronto. Portanto, portanto, nesse bairro, que basicamente é uma rua principal e umas afluentes, é onde a malta de Belgrado ao fim de semana vai jantar e vai beber, portanto, esse é obrigatório. No verão são os bares do outro lado do rio, portanto, já na chamada Nova Belgrado, que são rafts, portanto, barcos fixos, não é? Mas que estão no rio, e, portanto, os bares no verão estão todos ali, e do lado velho da cidade ouves as batidas, as batidas das músicas. Depois também há um movimento cultural interessante que eu ainda não tive muito tempo de explorar, mas cheguei a ir a um teatro num sítio assim, epá, muito louco. Portanto, há muito esse, que eu até nem frequento muito na minha vida normal, mas há um ambiente muito artístico. Há o Teatro Nacional, que fica mesmo em frente ao hotel. Eu comecei a ir lá na altura do Covid, nem dava para visitar aquilo. Portanto, há uma cena cultural bastante grande. Aliás, que vem da história jugoslava e soviética. Portanto, toda essa região que eu conheço mal ou não conheço, o leste da Europa, é eh, é muito forte culturalmente, não é? Portanto, assim à noite, e depois, claro, fim de tarde é ali a rua principal,
Bem, eu nem me atrevo a dizer o nome porque é difícil de dizer os nomes, mas é a rua pedonal principal. Epá, tem um movimento ao fim da tarde, parece que estamos numa cidade espanhola que está sempre cheia de gente ao fim da tarde, a comer tapas e tal. Ali estão a beber ou um vinho, ou uma cervejinha, ou um chocolate quente, né, nos meses de inverno, e a fumar. Num dia como o de hoje, apostava mesmo era num chocolate quente. Foram as últimas dicas do André para visitarmos Belgrado, num episódio em que falámos de história, cultura, pessoas e viagens. Obrigada ao André pela conversa que foi como as cerejas e obrigada ao Alexander, um grande amigo que gostei tanto, mas tanto de reencontrar. Quanto a nós, até ao próximo destino.